Vamos voltar aqui, eu vou jogar para o Yuri quando eu trouxer essa segunda parte desse bastidor, Bia. Vamos falar de Lula com Volodymyr Zelensky, né? Eu trago para vocês aqui uma apuração ainda também feita hoje à luz desses eventos, né? Eu falei, olha, as fontes estavam detalhando, né? Olha, o Lula vai à China, o jogo ganha outra gramatura com esse aceno da Rússia ao Lula. É possível que Xi Jinping seja puxado por Lula para essa discussão. Lula disse a CNN Brasil que fará isso. A gente pode até exibir de novo o detalhamento do plano do presidente. E Lula também vai falar com Volodymyr Zelensky. Eu perguntei, né? Porque havia a informação de que Lula entraria em contato com Zelensky. Sim, isso vai acontecer. Veja como é a diplomacia. O assessor me disse, olha, não essa semana, essa é uma semana dolorida, é a semana de 1 ano da guerra, é uma semana onde as atenções estão voltadas na ONU, o Brasil vai fazer a condenação à invasão, o Brasil vai pedir o cessar-fogo na ONU e vai tentar jogar para frente lá também. A votação começa daqui 1 hora, a discussão, os discursos já estão acontecendo, mas na semana que vem ou na outra, ou seja, até a primeira semana de março, a segunda semana de março, porque na semana que vem nós temos aí já a virada do mês, então até o dia 11, Luiz Inácio Lula da Silva deve entrar em contato e fazer a primeira conversa dele com o ucraniano Volodymyr Zelensky. Lula iniciou o palavrório dele a respeito da guerra na Ucrânia, antes de ser eleito, numa entrevista à Time, quando Lula coloca ali, em termos muito ruins, a questão da invasão, ele vai depurando o discurso até chegar nisso, né? E ao chegar nisso, ele consegue refazer pontos com o Ocidente, vai primeiro a Joe Biden, agora vai à China, 2 grandes players aí, recebe o aceno da Rússia e vai falar com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. De novo, né, ao Zelensky, Lula também vai tentar colocar a ideia de uma discussão. Trago aqui para vocês o que foi que disse o presidente da Ucrânia a respeito dessa discussão na ONU. Ele falou o seguinte, olha, de novo aquela coisa aqui para mim, para vocês, a tradução a quente aqui, né? A Assembleia Geral da ONU retomou seus trabalhos e vai abordar a questão de um acordo de paz abrangente, justo e duradouro, consistente, ou seja, de acordo, perdão, com os princípios da Carta da ONU. Nós exortamos todos os Estados-membros a apoiar a resolução amanhã. Um caso, hoje, a gente está aqui, vai acontecer durante o CNN 360, é uma senhora cartada e Lula e Zelensky se falam em até 15 dias. Vem para cá, Yuri Pita, e também, de novo, o Américo Martins, para a gente poder fechar essa roda. Yuri, uma avaliação aqui dentro, né? Quanto isso cacifa o discurso do Lula de que, abro aspas, 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 o Brasil voltou, fecha aspas, 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 porque é assim que o governo como um todo está vendendo essa retomada dos trabalhos do petista à frente da presidência da República. E que é o grande slogan ou o espírito da política externa do governo Lula a partir deste ano, né, Dani? Boa tarde para você, para o Américo, para quem está com a gente no 360. Estava aqui recapitulando, inclusive, enquanto você trazia as suas apurações, Dani, do quanto essa viagem à China de Lula vai ganhando mais e mais importância, não só para as relações diretas, Brasil e China, as relações bilaterais, mas dentro deste contexto de 1 ano de guerra na Ucrânia e do papel que o Brasil quer ocupar nesse debate internacional. Isso na terça-feira, quando eu estava ali no Prime Time conversando com a professora Denilde Roushacker, a gente já falava muito de toda essa expectativa do quanto, à medida que havia um crescimento da retórica e também das hostilidades no campo de batalha na Ucrânia, ao longo desta semana, com os discursos de Biden na Polônia, o discurso de Putin em seguida saindo do acordo nuclear com os Estados Unidos, o quanto essa retórica era acompanhada de um crescente no campo de batalha também. E aí o Brasil, com agora esse gesto da Rússia hoje, acaba tendo, de fato, esse papel, esse seu papel, essa sua pretensão ampliada, o que é um trunfo no discurso e na postura que o governo brasileiro tem adotado. Ouvindo tudo o que Lorival e Américo já trouxeram hoje, e o que
tenho lido e também do que a gente discutiu terça-feira no WW com o Leonardo Trevisan e o embaixador Rubens Barbosa, e acompanhando o debate internacional e aí quase colocando um aspecto para pedir ajuda ao Américo para entrar também nessa análise. O quanto o caminho que vai se desenhando para a resolução desse conflito é muito mais parecido com o que ocorre ainda hoje na Coreia, nas Coreias, ou seja, de você não ter um tratado de paz e um fim da guerra propriamente dito. Você ter, de fato, um fim das hostilidades, um armistício que dure por anos ou mesmo décadas, que é o que acontece na Coreia. A rigor, Coreia do Sul e Coreia do Norte continuam em guerra, em estado de guerra, mas sem conflitos diretos e cotidianos. E cada vez mais gente, ao meu ver, aqui o que eu tenho lido e acompanhado do assunto, parece ser o desenho para essa situação. Nem Putin assume que não conseguiu ter êxito na sua guerra, porque o êxito para a Rússia seria a anexação, se não total, mas predominante do território ucraniano, e para a Ucrânia consegue preservar maior parte da integridade dos seus territórios. No fundo, a grande dificuldade, pelo que tenho lido, acompanhado e ouvido, é que as duas propostas que estão colocadas, do que a Rússia quer e do que a Ucrânia quer, são inconciliáveis neste momento. Não há mínimos pontos em comum para se chegar a um mínimo acordo. E por isso, simplesmente parar de ter conflitos no fronte de batalha, mas permanecer esse estado de guerra, talvez seja o caminho que se desenhe, e aí o objetivo, tanto das nações do Ocidente, quanto dos países que defendem os seus interesses próprios, que é acabar com esse conflito e com as instabilidades geopolíticas e econômicas que ele provoca, principalmente no setor de energia e no setor de alimentos, talvez seja o caminho que todos, no fim das contas, tentem construir a partir de agora. Américo, quando a gente fala aí de um contato Lula-Zelensky, né, isso pode servir para, primeiro, aparar as arestas que foram deixadas pelo próprio petista quando deu aquela entrevista à Time, na qual se referiu, tratou como se os dois lados cometeram erros, minimizou o assunto para além do que recomenda a boa diplomacia, em especial diante das posições do Ocidente. Lula foi ajeitando, organizando o discurso e chega nessa formulação, inclusive que ele disse aí à CNN na semana passada, e se coloca como um mediador possível. O quanto essa conversa pode ajudar na, digamos, organização desse grupo do cessar-fogo, vamos chamar assim? Eu acho que essa conversa vai ser muito importante, como você disse, para parar as arestas. Aquela entrevista do então candidato petista foi muito infeliz na questão específica da guerra. E era uma entrevista para um grande órgão de comunicação internacional. Então foi muito mal calibrada ali aquela declaração. Isso criou um grande mal-estar com a Ucrânia. O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia reagiu naquele momento. E agora estamos numa posição mais razoável ali, né, das negociações, das conversas entre Brasil e Ucrânia. O presidente Lula vai ter que fazer algum aceno concreto ao Zelensky, se ele quiser de fato que o Brasil seja um desses mediadores de um eventual acordo diplomático que vai colocar fim a esse conflito. Então ele vai ter que, de fato, trazer o Zelensky, vai ter que usar todo o charme que ele tem aí nas negociações políticas dele para convencer o Zelensky que o Brasil é um país que pode, de fato, ajudar a mediar todo esse conflito, uma vez que se negou, inclusive, a dar munições aí para os ucranianos. E eu queria fazer uma observação com relação à análise do Yuri. Muito boa tarde, inclusive, Yuri. Eu acho que tem um fundamento ali, essa questão de que eventualmente vai se chegar em algum cessar-fogo, como aconteceu no caso da Coreia. Os dois países, Coreia do Norte e Coreia do Sul, tecnicamente ainda estão em guerra, né? Décadas depois das hostilidades terem acabado, pelo menos diretamente, tem provocações dos dois lados o tempo inteiro. Mas existe ali uma questão que é a seguinte: como a Rússia invadiu, como a Rússia anexou formalmente, mas de maneira ilegal, obviamente, os territórios ali do leste da Ucrânia,
não dá para simplesmente, o Ocidente e a Ucrânia não vão comprar essa narrativa, não vão poder deixar simplesmente o exército russo estacionado ali no leste da Ucrânia. Então é isso que deixa essa possibilidade muito remota nesse momento. E por isso o Ocidente vai continuar dando armas e vai continuar insistindo para essa resistência ucraniana, porque, de novo, eles acreditam que o Putin só senta para negociar se ele tiver às vésperas aí de uma derrota. E eu perguntei, né, para o diplomata com o qual eu conversei, eu falei, olha, a impressão que eu tenho é que o Putin virou um homem meio sem saída, porque ele não conseguiu ganhar e derrubar o governo Zelensky no curto prazo, em um ano, uma guerra já dura um ano num mundo globalizado, né, com economia globalizada, já é muito tempo de prejuízo, e ele também, assim, para ganhar ou para arrasar a Ucrânia de uma maneira que não houvesse chance, ele teria de cometer um crime aí que, mais um, né, mas que levaria uma resposta do mundo inteiro, que ele ameaça com uma guerra de proporções globais usando arma nuclear. É isso, né? E aí o diplomata me disse, olha, eu não sei exatamente se dá para dizer que ele é um homem sem saída. O que dá para a gente entender é que não adianta criar um grupo para discutir sem oferecer à Rússia ainda uma saída que não seja um vexame. Mas eu não sei o que seria isso. A Ucrânia não vai abrir mão de seus territórios, dos territórios que os russos anexaram nesse referendo ilegal, bizarro aí, que o Vladimir Putin inventou. Então, não é um trabalho fácil e também não é um trabalho que se resolve em 2 semanas, mas um passo vai ser dado hoje. Pitaco final, Américo, e em seguida Yuri. Concordo plenamente com você. E é a união aí dos Estados Unidos e das potências ocidentais da OTAN é muito forte. Todos eles repisam o tempo inteiro que a Ucrânia não pode perder esses territórios, que esse tipo de paz não pode ser imposta à Ucrânia. Então não tem movimento nesse sentido. É isso que vai provavelmente levar, no final das contas, a esse cenário que o chanceler Olaf Scholz disse hoje. Ele teme uma guerra muito longa. Ele tem alguma razão nisso, Dani. Vamos, Yuri? Não, é só rapidamente. O Américo colocou toda essa questão da invasão do território, e isso é uma questão crucial para se chegar minimamente a um caminhar para um acordo. E acho que o grande ponto que marca a diferença de como o Brasil está olhando e a defesa do interesse nacional brasileiro neste momento é o curto prazo, é o fim desse momento de instabilidade geopolítica e econômica, e a diferença do campo europeu do ocidental, que estão olhando não só para acabar com a instabilidade agora, para não levar a um novo período de instabilidade, porque, vale lembrar, a Europa, a despeito da Segunda Guerra, da Primeira Guerra terem ocorrido no século passado, ainda é uma memória muito presente e não dá para se ignorar essas regras de que não se invade o território de outro país. Isso foi mencionado pelo chanceler, pelo diplomata também. Perdão. Exato, essa é a grande questão que é o grande obstáculo para se começar uma mínima tratativa em relação ao fim das hostilidades. Gente, obrigada.